Olá, boa tarde. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O governo brasileiro anunciou que na presidência do G20 vai criar forças-tarefa contra a fome e as mudanças climáticas. A declaração foi feita durante a reunião de instalação da Comissão Nacional das 20 principais economias do mundo. Na reunião de instalação da Comissão Nacional do G20 no Palácio do Planalto, o governo anunciou os principais objetivos a serem buscados durante o período que o Brasil vai estar na presidência do grupo, que reúne as principais economias do mundo. A ideia é criar duas forças-tarefa, uma contra a fome e a desigualdade e outra sobre a mudança climática, além de uma iniciativa de bioeconomia. O Brasil assume o comando do G20 em 1º de dezembro e vai ficar 12 meses no posto. O presidente Lula cobrou um empenho maior dos ministros para que as expectativas sejam alcançadas. Acho que os ministros têm que ter consciência do seguinte: todo mundo vai ter muita tarefa, mas é importante vocês não esquecerem que vocês foram eleitos, indicados ministros para governar o Brasil. Que, portanto, a prioridade é a função para a qual vocês foram escolhidos para ser ministro. Significa que vocês vão ter que trabalhar mais do que já estão trabalhando. Significa que vocês vão ter que se virar em dois ou em duas para que a gente possa atender às necessidades da organização do G20 e para que a gente não possa deixar a peteca cair. O G20 é formado pelas 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. O grupo responde por cerca de 80% do PIB mundial e 75% do comércio internacional, além de 2/3 da população e 60% do território do planeta. Termina hoje o prazo para que o presidente Lula sancione o projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no país. O projeto também inclui a desoneração da folha de pagamento de municípios com menos de 142.600 habitantes. O texto foi aprovado no Congresso Nacional há um mês, mas o presidente ainda não se manifestou sobre o tema. Segundo interlocutores do Planalto, não há compromisso com a sanção em razão de aspectos considerados inconstitucionais no texto. A equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem cobrado o veto total da matéria, que resulta em queda na arrecadação. O governo tem buscado novas fontes de receita para reduzir o déficit fiscal neste ano e zerá-lo a partir de 2024. A avaliação é que o projeto de desoneração teria um custo de cerca de 18 bilhões de reais aos cofres da União. A desoneração da folha é um mecanismo que permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários, a chamada contribuição previdenciária patronal. A troca é vantajosa para as empresas porque reduz os encargos trabalhistas dos setores desonerados. Os setores da economia impactados pela desoneração defendem que a volta da tributação pode resultar em demissões. O texto busca aliviar encargos para 17 setores da economia até o fim de 2023. Entre eles, indústrias têxtil, de calçados, máquinas e equipamentos e proteína animal, construção civil, comunicação e transporte rodoviário. Esses setores somam cerca de 9 milhões de trabalhadores. A contribuição previdenciária, por sua vez, é reduzida de 20% para 8% nos municípios com menos de 142 mil habitantes. Esse aspecto é destacado pelos críticos da proposta sob a alegação de que ela fere o princípio da isonomia. A polícia abriu uma investigação contra a empresa que organizou o show da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro. A Delegacia do Consumidor instaurou um inquérito para apurar o crime de perigo contra a vida ou a saúde e vai chamar os organizadores do show para prestar depoimento. O público reclamou do calor intenso e da falta de distribuição de água. Além disso, placas de metal cobrindo o gramado esquentaram e causaram queimaduras em algumas pessoas. E lembrando do caso mais trágico, a estudante Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu no show na última sexta-feira.
Quase uma semana após a morte da estudante, a organizadora do show se manifestou pelo ocorrido e, em comunicado, disse que todos estão sujeitos a intempéries e pediu desculpas aos fãs. E olha só, um prédio de 4 andares desabou no começo desta manhã em Gramado, na Serra Gaúcha. O edifício, chamado de Ana Carolina, já teria apresentado rachaduras dias antes do acidente por conta do acúmulo de chuvas no município. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas porque o local já havia sido evacuado. A prefeitura relatou que a instabilidade do solo na região ainda segue. O colapso do prédio é tratado apenas como uma das situações de risco. Em comunicado nas redes sociais, a prefeitura também informou que o Serviço Geológico do Brasil esteve na cidade para avaliar a situação do bairro, onde há rachaduras no solo e risco de queda de barreiras. O órgão vai elaborar um relatório para direcionar as tomadas de decisões. E nos destaques internacionais, olha só que alarmante. A China enfrenta um aumento das doenças respiratórias no norte do país. A situação preocupa a Organização Mundial da Saúde, que pediu informações adicionais às autoridades. Mas Pequim não falou sobre o assunto publicamente até o momento. Os reportados em diferentes cidades na China levaram um importante programa de vigilância da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas a emitir um alerta expressando preocupação e também cobrando informações definitivas sobre a extensão da doença. Segundo a OMS, a região norte da China registra um aumento das doenças semelhantes à gripe desde meados de outubro, na comparação com o mesmo período dos 3 anos anteriores. A Comissão Nacional de Saúde anunciou à imprensa na semana passada que o aumento dos casos de doenças respiratórias era a consequência da suspensão das restrições anti-Covid e da circulação de agentes patógenos conhecidos. A capital chinesa, no norte do país, enfrenta uma onda de frio com previsão de temperaturas abaixo de zero. A organização recomendou que a população adote medidas de proteção similares às aplicadas durante a pandemia de Covid. Os primeiros reféns do grupo terrorista Hamas devem ser libertados amanhã. O Conselho de Segurança de Israel informou que as negociações avançaram, mas que a liberação de reféns só vai começar nesta sexta-feira. Devem ser liberados 13 mulheres e crianças sequestrados pelo grupo terrorista e o acordo para a liberação dos reféns envolvia inicialmente a soltura de 50 pessoas e, em contrapartida, 150 prisioneiros palestinos deveriam ser soltos e haverá uma pausa nos combates. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, até mais.